Vamos lá, galera. Vamos começar a aula de hoje, então. A aula de hoje, pessoal, é Geografia, segundo bimestre, né? Dando continuidade aí aos circuitos da produção, espaço industrial brasileiro. Agora é a segunda parte. Nós vimos na última aula, né, basicamente as fases do processo de industrialização no Brasil. Pensamos também sobre aquela ideia de industrialização tardia, o modelo que o Brasil adota, que é o de substituição de importações, são os conceitos chaves aí, portanto, né? E a gente também tem aí a entrada do Brasil no novo cenário, a partir da década de 1990, com o período neoliberal, da adoção de políticas neoliberais. E eu coloquei esses tópicos para vocês lá na última aula. Só voltar lá, conferir, para que a gente possa dar continuidade. Então, quando a gente chega na década de 1990, a gente tem aí um aumento ou uma potencialização daquilo que é chamado de desconcentração industrial. Na década de 90 isso ficou mais evidente. Começa ali em 1970, já com os planos de incentivos governamentais dos governos, né? Ou melhor, do governo da época, né? A ditadura militar. Cabe destacar aqui que a Zona Franca de Manaus é um esforço desse plano de integração nacional, na qual o governo vai querendo levar o desenvolvimento, levar a integração territorial para outras regiões do país, regiões que eram menos articuladas com o Sudeste, por exemplo, tá bom? Ou que não haviam ainda sido inseridas nesse contexto de integração industrial. Então, o governo acaba levando. De que maneira, galera? Através do que nós chamamos de incentivos fiscais. Então, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, é uma região que recebe produtos, matéria-primas, que não pagam impostos, ou que tem também uma taxação facilitada, ou reduzida, ou até zerada mesmo, para exportação de produtos. E é quando a gente fala exportação, tanto para fora, mas principalmente para atender o mercado interno do Brasil. Na Zona Franca de Manaus, por exemplo, acaba sendo produzido boa parte dos produtos eletroeletrônicos aqui que nós consumimos e também motocicletas, por exemplo, tá bom? A partir da década de 1990, ganha ênfase aí o que nós chamamos de guerra fiscal ou guerra dos lugares, e vocês perceberam que eu dei ênfase para isso. O que seria isso, galera, basicamente? Estados e municípios aí passaram a competir pela atração por meio de fornecimento, incentivos fiscais, que traduzindo seria o quê? Vem para o meu município que eu vou diminuir os impostos. Então a empresa vai para esse município que lá vai ter um imposto menor, ou zerado até durante um longo período, e fornecendo terrenos, posições estratégicas, energia. Então, oferece um conjunto de infraestrutura para que a empresa se estabeleça lá, além de infraestrutura, incentivos mesmo, né? Não cobrando impostos por um determinado período. Isso faz com que vários municípios, vários estados comecem a realizar uma guerra entre eles pela atração dessas empresas. Daí o nome Guerra dos Lugares, guerra fiscal. Hortolândia é um bom exemplo disso. Hortolândia era uma cidade, né, que surgiu ali no início da década de 1990 e atraiu várias empresas, não apenas indústria, né, mas empresas do setor de tecnologia, para o seu para a sua área territorial, tá bom? Para a sua área administrativa. Então, Hortolândia fez isso, por exemplo. Galera, é importante. Professor, Oi, pode falar. mas pelo que eu me lembro, uma vez me disseram que Hortolândia fazia parte de Sumaré ou Campinas, se eu não me lembro. Hortolândia fazia parte de Sumaré, aí no dia 19 de maio de 1991, proclamou a sua emancipação do município de Sumaré. Foi isso. Justamente porque ela começou a atrair empresas, as empresas estavam indo para lá, só que os impostos iam para Sumaré como um todo. E a galera que estava ali nesse distrito de Hortolândia queria que os recursos dos impostos ficassem aonde? Em Hortolândia, tá bom? Em função dessa atração de empresas, né? Tá bom? Só para a gente ter uma ideia, né? Até foi bom você me cortar, ô Letícia, porque eu coloquei um gráfico aqui só para vocês analisarem. Percebam que nesse gráfico a comparação é de 1996 com 2013. A gente vai perceber que em todas as regiões o total de indústrias aumentou, né? Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A exceção é qual região? Sudeste. Ela já tem uma grande concentração industrial, nós já vimos o porquê disso. E aí tem uma diminuição. O que significa isso, galera? Que as empresas saíram do Sudeste e foram para outras regiões.
Nordeste, Sul, Centro-Oeste, por exemplo, tá bom? Em função desses incentivos governamentais, principalmente aí nesse contexto da guerra fiscal, da guerra dos lugares. Tranquilo? Galera, avançando. Papel da agroindústria, aí eu achei que a aula do Centro de Mídias aprofundou bastante sobre isso, eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu já postei para vocês no Google Sala de Aula essa aula, é importante que vocês vejam, mas só para a gente poder entender o que seria essa agroindústria, eu coloquei um esquema aqui, quem está acompanhando do celular talvez esteja pequeno a tela, né? Mas aqui na primeira imagem, né, tem um produtor com insumos à produção. Então, quando um produtor vai produzir alguma coisa, ele precisa de adubo, sementes, né, maquinário. Depois ele tem a produção propriamente dita, por exemplo, produção de bovinos, né, no caso aqui eu estou me referindo a uma cadeia de produção da carne bovina. Depois tem o processamento na indústria. Se a gente pensar em processamento, aí a gente vai pensar muito naquelas carnes a vácuo, por exemplo, né? Depois tem a distribuição, né, nos supermercados. Quando a gente pensa em processamento, galera, pensa no hambúrguer, né, que você consome processado aí na casa de vocês. É um exemplo disso, né? Tem a distribuição no supermercado até chegar no consumidor. É essa cadeia produtiva. É isso que nós estamos chamando aí de agroindústria. Toda essa cadeia produtiva. Lembrar que mesmo o hambúrguer, o nuggets, tudo isso são produtos processados, portanto, industrializados. Aqui eu dei outro exemplo, né? O leite na indústria, no mercado, chegando até você. O leite, hoje, ele passa por um processo de industrialização, tá bom? A gente tem vários produtos aí derivados do leite, né? O queijo, por exemplo. Então, tudo isso é um processo de transformação também. Essa agroindústria, galera, serviu muito para o crescimento das cidades médias, né? Principalmente no centro-oeste brasileiro. Lucas do Rio Verde, né, um exemplo, Anápolis, são exemplo de cidades que cresceram muito em função dessa agroindústria, principalmente a agroindústria da soja. Continuando, avançando aqui, então se a gente verificar esse mapa aqui que eu coloco a comparação de dois mapas, na verdade, né, um mapa que é de 1969, mostra a indústria concentrada no Sudeste, e outro mapa é do ano de 1995, já mostra a indústria mais distribuída para outras regiões territoriais. Quando a gente fala de indústrias aqui, é importante destacar que a gente pode pensar em empresas de outros segmentos também. Esse outro mapa aqui é o que está na apostila de vocês e mostra bem isso, essa dispersão, nessa desconcentração industrial ao longo aí, ou melhor, por todo o território brasileiro. Esse mapa é bem simples para poder entender. Galera, sobre espaço industrial brasileiro, eu também falei sobre a interiorização da indústria paulista, que passa pelo mesmo contexto dos incentivos fiscais, a guerra dos lugares, a guerra fiscal, né, ou as guerras fiscais que são estabelecidas aí no nosso território. Então, você tem incentivos fiscais e infraestrutura. O que seria infraestrutura, galera? Hortolândia tem hoje uma rodovia Bandeirantes que corta seu município. Tem acesso à internet hoje muito facilitada. Não à toa tem uma empresa de tecnologia lá, né, a IBM. Então você tem todo um conjunto de infraestrutura que possibilita a migração das empresas que antes estavam concentradas na capital e elas passam aí para o interior, obedecendo, galera, os eixos, né? O que são esses eixos? As rodovias, beleza? São as rodovias basicamente aí. Então a gente tem aqui vários exemplos aqui de rodovias, né? Que liga. No nosso caso principal, seria aí a rodovia dos Bandeirantes e a rodovia Anhanguera. Tem a Dom Pedro também. Então, as empresas vão se estabelecendo nesses eixos. Então, além dos incentivos fiscais, há também aí a constituição, né, ou a construção de várias infraestruturas que possibilitam essas empresas estabelecerem no interior. Nisso, eu tenho o surgimento também dos tecnopolos. O que são tecnopolos, né? Aqui eu estou dando os exemplos. São concentrações espaciais de instituições de ensino, uma universidade, e também instituição, né, de pesquisa, né, laboratórios de pesquisas. Também eu tenho ali empresas envolvidas no estudo e na aplicação de novas tecnologias, empresas que desenvolvem tecnologia, serviços na área de tecnologia. E tecnopolo. O tecnopolo mais famoso do mundo é o Silicon Valley, na Califórnia, né? O Google está lá, o Facebook está lá, o Yahoo está lá, enfim, são várias empresas no ramo de tecnologia que estão nessa região e tem a Universidade de Stanford, tá bom?
Campinas é um exemplo de tecnopolo, por quê? Nós temos aqui o Laboratório Nacional de Luz Síncrono, Cílios, nós temos a Unicamp, e temos também outras empresas na área de tecnologia. Então, Campinas é um tecnopolo? Sim, é. O ITA, né, que está em São José dos Campos, faz também São José dos Campos ser um tecnopolo. Tem outros exemplos, eu só coloquei isso aqui no estado de São Paulo, porque está mais próximo a nós, né? Mas, por exemplo, Recife tem o Porto Digital ali, que também é um tecnopolo. A própria São Paulo, São Caetano do Sul, vem se transformando em um tecnopolo. E, para fechar aqui industrialização, a partir da década de 90, a gente começa também a verificar um processo de desindustrialização na economia brasileira. O que significa isso? Há uma crise na indústria, ou seja, há uma queda na participação da indústria na composição do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Ou seja, a indústria ela vem perdendo importância, participação. Como vocês podem ver, da década de 40 até a década de 80, houve aí um grande crescimento. Nós vimos essas fases de industrialização. Teve um grande crescimento da participação industrial. Depois só foi queda na década de 80, a década perdida, e depois a partir da década de 90 em diante. Quais foram os fatores, né? Primeiro ponto, galera, a adoção de uma política econômica neoliberal na década de 1990, que privatizou várias estatais brasileiras, mas também realizou uma abertura econômica. Está aqui, ó, no nosso gráfico colocado aqui do lado. Essa abertura econômica possibilitou a entrada de vários produtos barateados, né, que chegavam bem baratos, sobretudo da China. É nesse período, por exemplo, que a gente vê aquela expandir no Brasil as lojas de R$ 1,99, que permanecem até hoje em alguns pontos, né? Então, você tem ali essa abertura econômica comercial que o mercado brasileiro sofre, né, a partir da década de 1990. Um exemplo grande... Essas lojas chinesas você só encontrar na 13, que acha. Exato, bem lembrado, Gabriel, bem lembrado. Se a gente pensar aqui sobre indústria, né, eu usava um tênis, galera, que chamava-se Lecheval, era um tênis produzido no Brasil, lá no início da década de 1990, final da década de 80. Era o Lecheval, era o Congo, o Lecheval. Pergunte para os pais de vocês, eles vão falar. Né? A partir da década de 1990, começa a ter entrada de vários produtos importados. Se você pegar o seu Nike agora, provavelmente ele é produzido ou em Taiwan ou na China. Então, essa abertura econômica faz com que aquele produto produzido lá na outra região do mundo chegue mais barato. É bom isso? Chega a nós, mercado consumidor. Mas qual que é a consequência? Há uma queda da produção industrial aqui no nosso território. Entenderam a ideia? É bem isso. Tranquilo, galera? Então, a indústria brasileira ela perde competitividade. E hoje há um foco na indústria extrativista e também na agroindústria, né? Sobretudo da soja, da carne. Quando eu falo extrativista, lembra ali da Vale, né? Explorando minérios. Lembrem-se da Petrobras explorando petróleo e da agroindústria. Então, o Brasil focou muito na agroindústria, acabou focando em outras áreas. Claro, o Brasil exporta carros para os países vizinhos, né? O Brasil acaba exportando aviões, a Embraer, mas ainda assim tem uma participação muito pequena quando comparado com outros países, com outras potências industriais. Beleza, galera? Tranquilo? Tipo assim, se a gente for pegar, os municípios também focaram nessa coisa de modernização, não é? Mas eles focaram cada um em uma área específica, tipo Americana, tecelagem. Americana é conhecida por tecelagem. Tipo, nessas áreas. Entendi sua pergunta. Ótima pergunta. Essa indústria de Americana, é até bom você citar o exemplo. A Americana é um exemplo que focou aí na tecelagem, né, na indústria têxtil, e ela sofreu muito com essa abertura econômica, porque os produtos chineses, indianos, entraram aqui muito baratos, quebrando um pouco a indústria de Americana. É um exemplo fortemente disso. Essa industrialização de Americana, ela vem desse período, né, de industrialização do Brasil, né, na qual cada região acaba focando em um determinado setor. Franca em calçados, Americana na indústria têxtil. Então, a gente tem também as cidades que acabam tendo aí determinados ramos industriais, né? Campinas é um tecnopolo, né? Focando aí na área de tecnologia, de empresas, de certa maneira, diversificadas. O que a gente percebe, na verdade, Letícia, é que alguns municípios tiveram sua industrialização
focadas em alguns itens, né? A gente consegue perceber muito bem isso, focada em algumas áreas. E foi o caso de Americana. Nesse segundo momento, a gente tem agora a atração de empresas para o nosso território, né? De uma maneira, para o nosso território, a atração de empresas para as áreas administrativas dos municípios, a depender da oferta de isenções fiscais e também infraestrutura. Não à toa, tem vários municípios que criaram o que nós chamamos de parques industriais, por exemplo. Mais uma pergunta também. Essa atração de empresas, né, de empresas na área administrativa, né, isso contribuiu muito para a evolução do Brasil, mas, principalmente na era Vargas, ou depois também. A gente, sei lá, ainda está num processo de industrialização. Na verdade, o Brasil ele atingiu uma industrialização madura, então o Brasil atinge uma industrialização madura, porém dependente. O Brasil depende desses investimentos externos até hoje. Então a gente continua tendo o quê? A atração de empresas para o nosso território para produzir aqui, né? Então a gente também tem uma mescla aí, continua um pouco desse modelo de substituição de importação, né? Trazer as empresas aqui para dentro para produzir e atender o mercado interno. Mas também tem uma abertura econômica comercial muito forte, que é o caso dessa entrada de produtos importados. O seu Nike é importado, o Adidas é importado, ou seja, o tênis que nós vestimos hoje, né? Eles são produzidos em outras regiões do mundo. Então, tem uma mescla. Continua, respondendo a sua pergunta, continua esse modelo, vamos colocar assim, de atração das corporações internacionais, mas, ao mesmo tempo, tem também uma abertura econômica, né, uma entrada dessas empresas aqui no nosso território. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigada. Manda aqui no chat. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Sobre o roteiro de estudos, eu estou baseando naquele roteiro que você fazia na lousa, sabe? Pegando os pontos principais e anotando no caderno. Isso. Pode ser? Perfeito, vocês entenderam a ideia. Exatamente isso. Você pega o ponto principal ali e coloca. Não precisa ficar então encanado assim e tal, porque eu, por exemplo, eu criei uma atividade lá para vocês colocarem foto, de fazer anotações no caderno. Alguns alunos entenderam de boa isso, foi tranquilo. Para outros alunos isso ficou confuso. Podem ficar tranquilos que aquilo ali não vai comprometer a nota de vocês. Agora, se atentem com o seguinte ponto, eu já coloquei o primeiro formulário lá no Google Sala de Aula. Esse formulário está lá, atividade para nota. Então, ali é importante fazer, né? Esse formulário e fazer o outro formulário que vai ser só alternativa. Esse tem a maioria alternativa e 2 questões dissertativas. Teve alguns alunos que já responderam, que eu já percebi, tá bom? Então, tá bem tranquilo também. Sobre o centro de mídia, só para fechar, a aula ali é para todo mundo da rede, né? Para todo mundo. Então, eles meio que uniformizam, né? Como eles vão passar, o conteúdo e tal. Aqui, a gente acaba tendo, né, uma abordagem a partir daquilo que a gente vai construindo, e eu me baseio um pouco no livro didático, em outros materiais aí que eu utilizo em sala de aula. E tem uma linha um pouco diferente, assim, na verdade. Assim, aborda as habilidades, só que com conteúdos um pouco passados de uma maneira diferente, vamos colocar assim. É legal que vocês, de repente, acessem, né, ou mandem o canal do YouTube da escola para outros alunos, assim, que perderam. Eu sempre faço isso, né, para que os alunos, de repente, o aluno perdeu a aula e quer ver, né, o que foi trabalhado ali e tal. Então, fica lá gravado. É claro que eu faço umas edições, né? Porque a gente tem aquela síndrome de perfeccionismo, mas dá certo. Mandei no chat aí o link do canal para vocês, que aí tem as aulas tanto de Sociologia, Geografia, as aulas do Rafa, as aulas da Adriana e do Ivan de Química. Tranquilão?